que o Josias citou a Zambelli para trazer aqui um outro ponto para a gente já colocar na nossa conversa nessa mesma linha, de que o Moraes também autorizou a Polícia Federal a investigar Zambelli, também por suspeita de ligação com os atos golpistas do 8 de janeiro, essa decisão que está sob sigilo, mas a gente sabe aqui que, de acordo com a investigação, a Zambelli teria intermediado a viagem de uma influenciadora para a Espanha para tratar com um general venezuelano de um suposto financiamento da Venezuela para movimentos políticos de esquerda em países da Europa e da América Latina. A Polícia Federal diz que a influenciadora passou informações para o então ministro da Justiça, Anderson Torres, que determinou a abertura de um inquérito para apurar os fatos. Aí, de acordo com os investigadores, a abertura dessa investigação baseada em fake news foi assodada. O objetivo da viagem seria montar uma narrativa para descredibilizar o resultado das eleições de 2022, mais um movimento aí que ainda entra também na questão da ABIN, né, Sakamoto, de ir criando, trazendo informações e tentando se munir de informações para fazer um ataque e ganhar ali argumentos, aqui no caso, para questionar e descredibilizar as eleições de 2022. Como é que você vê essa notícia em torno de mais essa investigação contra Zambelli? Natália, a decisão do Moraes mostra que a deputada Carla Zambelli vai se firmando como uma das maiores cabos eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, né? Então, na verdade, a Carla Zambelli, o Moraes mostra que a Zambelli foi cabo eleitoral de Lula. Tamanha quantidade de comportamentos, né, equivocados, né, que ela tomou, que acabaram por prejudicando o próprio, né, Jair Bolsonaro e a sua campanha. O que acontece agora, nesse caso em que ela, atrás de seguindo fake news, foi para fora do Brasil buscar informação e depois, com base nesses dados que não tinham um lastro com a realidade, repassaram para o governo abriu uma investigação, né, uma ação, e depois eles mesmos viram que isso foi assodado, que, ou seja, que foi antes da hora, porque não tinha base para tanto. O que que ela faz com isso na prática agora? Agora, basicamente, ela joga uma, uma, digamos, ela chancela, né, mostrando, olha, o governo Lula, na verdade, foi um governo perseguido. Né, a campanha do Lula foi perseguida e mesmo assim venceu. Ela acaba, na verdade, dando um apoio para a campanha do Lula neste momento, revalidando a campanha do Lula no momento que o próprio Bolsonaro diz, deixa claro que fala de fraude aqui, fraude ali. Ela mostra que, olha, com esse comportamento dela e a polícia dizendo, olha, não tinha nada, né? Isso reforça que, na verdade, o governo Lula foi alvo de uma série de tentativas de conspirações, né? Quer dizer, o governo Lula, a campanha do Lula foi alvo de uma série de tentativas de conspiração que acabaram não surtindo efeito, né? Vamos colocar a Zambelli. A Zambelli, ela, bem, talvez a forma que ela mais tenha ajudado, né, o Lula e atrapalhado o Bolsonaro foi naquele um dia antes da eleição. Ela persegue pelas ruas do Jardins, do nobre bairro do Jardins de São Paulo, um jornalista negro com o qual ela tinha discutido, com arma em punho, entra armada num boteco cheio de gente, causa pânico e terror em famílias nos Jardins, e junto com aliados, as séculas dela, que também já chegaram até a atirar para o alto. Então, o que que acontece? Isso tirou voto de Bolsonaro, então como o Roberto Jefferson sendo atirado na Polícia Federal tirou voto do Bolsonaro, né? Outras coisas também que acabaram, na verdade, e neste momento acabam mostrando que o governo Lula, desculpa, o governo Lula, a campanha do Lula acabou sendo perseguida, a questão do hacker, que a Zambelli encontra, injeta no sistema da justiça um mandado de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes, leva para o Bolsonaro para discutirem e juntos pensarem em formas de usar o hacker na campanha. Tudo isso que vai brotando agora acaba dando uma aura de credibilidade para a campanha do Lula e de sandice e de regularidade para a campanha do Bolsonaro. Ou seja, isso, por que que isso é um prego no caixão do Bolsonaro, tudo isso? Porque isso reforça a imagem do Bolsonaro, todas as ações da Zambelli reforçam a imagem do Bolsonaro de uma pessoa que não ganha no voto, que ganha só com a sacanagem, que é ir buscar informação falsa para guiar a Polícia Federal, é usar arma para poder deixar claro o seu ponto de vista, é usar hacker no submundo para tentar sacanear a eleição.
Então, ou seja, o senador Flávio Bolsonaro, em entrevista, né, ele falou várias vezes não, que a Carla Zambelli é uma pessoa super fiel ao presidente, e ninguém nega que ela é fiel ao presidente, mas a quantidade de atrapalhada que a deputada fez colocou, sim, né, prejudicou não só a eleição do Bolsonaro, como a imagem da campanha do Bolsonaro. A eleição naquele momento, a imagem da campanha subsequentemente. E essas duas coisas, é claro que prejudicam ele. Né? Bolsonaro foi com uma imagem extremamente complicada de uma pessoa que exatamente estava fazendo tudo errado e fez tudo errado para tentar ser eleito, foi para o TSE com essa imagem também, né? Então é o seguinte, a questão no final das contas é quanto tempo vai levar para todas essas ações tramitarem, todas essas ações terem um desfecho, porque é uma chance muito grande que no final desse desfecho esteja o quê? Esteja a perda de mandato, né? Ou a prisão da segunda deputada federal mais votada por São Paulo. E você comenta que ações como essa dão aí essa aura de credibilidade, no caso, para a campanha do Lula, mas eu queria aproveitar para trazer aqui para a doutora Maíra, enquanto a gente restabelece aqui o probleminha que a gente teve com a conexão, trazer um trecho para entender do ponto de vista jurídico, né, doutora? Porque o Sakamoto estava dizendo, então, que traz essa aura de credibilidade para o governo Lula, mas traz também um material bom para o tal do roteirista do Brasil, porque a gente fica comentando em tom de trapalhadas, mas tem muita questão séria por trás, é uma história longa, mas eu queria trazer um trecho com a senhora aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele citando o delegado da Polícia Federal que fez a investigação, dizendo que nesse caso ele apontou indícios de desvio de finalidade da investigação no contexto das eleições presidenciais de 2022, de participação da deputada federal nos fatos apurados e de utilização da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e desgarrados do interesse público no ano de 2022. Tecnicamente, esse ponto a mais, então, nessa série que o Sakamoto lembrou aqui para a gente de casos envolvendo a Zambelli,